Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, fechados os parênteses, né, que eu fiz no vídeo passado com a resenha do espetáculo Mãos Trêmulas, eu quero então continuar hoje aquela reflexão que a gente estava fazendo lá atrás sobre aquela questão de como se comportar diante da obra de um artista que tem um comportamento reprovável, enfim, que cometeu crime, que fez alguma coisa muito feia, muito ruim. Se a gente deve continuar consumindo, não tendo contato com a obra desse artista, enfim, eu não vou usar a palavra consumindo porque me dá uma certa gastura falar isso. Enfim, mas se a gente deve continuar tendo contato ou não. Só para retomar, relembrando o que eu fiz, o que eu falei no vídeo passado, que é o seguinte, eu usei como exemplo, então, né, eu usei exemplo de duas obras, que é O Pianista do Polanski e O Último Tango em Paris do Bertolucci, né? Como dois exemplos, por exemplo, um de que eu consigo, no caso do Polanski, eu consigo separar a obra do artista, e no caso do Bertolucci eu não consigo separar a obra do artista. E aí, só para a gente retomar, e eu espero conseguir terminar nesse vídeo de hoje a reflexão, né? Mas assim, eu falei que a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, para debater esse assunto, é mudar um pouco a nossa perspectiva sobre os artistas, né? Sobre a arte como um todo e sobre os artistas. Por quê? Porque a gente tem uma cultura, a gente tem na nossa formação cultural, historicamente, a ideia de que o artista é um ser destacado na sociedade, é um ser especial da sociedade, e quando a gente pega o artista numa falha, né? Numa falha, principalmente se for uma falha muito grave, essa aura do artista meio que se quebra de uma maneira muitas vezes irrecuperável, né? Então eu acho que a gente consegue, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu vou retomar daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de encarar a arte e os artistas como coisas destacadas, desligadas do mundo, da vida, né? Porque não é, né? Os artistas são pessoas normais, são pessoas com suas falhas, com suas maldades, com suas bondades, enfim, como qualquer pessoa, né? E no meio artístico tem gente que é canalha, tem gente que é ruim, assim como em qualquer outro lugar, e tem gente que é bacana, assim como em qualquer outro lugar. Então, esse tipo de... Óbvio que eu sei que não sou eu falando aqui que vou fazer todo mundo, então a partir de agora todo mundo mudou. Eu só estou falando que para a gente poder abordar esse assunto, a gente tem que partir desse princípio, partir de uma visão diferente da arte e do artista, tá? E aí eu usei lá no vídeo passado o exemplo do pianista do Polanski e do Último Tango em Paris do Bertolucci para falar de uma segunda coisa que eu particularmente conseguiria enxergar para fazer com que um eu conseguisse continuar assistindo e outro não. Que é o quê? O pianista não carrega, né, é um filme do Polanski que não carrega nenhuma marca do que o Polanski fez de errado, né? E, enfim, e aí a gente sabe, tem toda a história do Polanski, né, da violência sexual, enfim. Ok, mas o pianista não carrega essas marcas. Então, para mim, e aí eu tô falando para mim, tá, gente? Porque aí lá na frente eu vou falar sobre isso também. Para mim, é mais fácil olhar para um filme como O Pianista do Polanski, mesmo sabendo do que o Polanski foi acusado, do que ele fez, enfim, essas coisas todas, eu consigo assistir a esse filme porque esse filme não carrega essas marcas. Já O Último Tango em Paris do Bertolucci, a grande falha, né, vamos dizer assim, o erro e a coisa terrível que o Bertolucci fez
tem a ver diretamente com o filme, né? A história da atriz enfim, que o Bertolucci e o Marlon Brando combinaram uma cena e a atriz não ficou sabendo, e era uma cena de violência sexual, enfim. E a atriz ficou traumatizada e carregou isso por muito tempo na vida dela e tudo mais. Então, eu não consigo mais assistir ao Último Tango em Paris justamente por isso, porque o filme, a obra, carrega as marcas do comportamento terrível do diretor e do ator. Então, essa diferença eu também pontuei no vídeo passado. E aí eu quero pontuar agora aqui mais algumas diferenças para tentar não dar a conclusão definitiva desse assunto, porque, sinceramente, eu acho que esse assunto não tem uma conclusão definitiva, não tem uma verdade. Como eu disse também no vídeo passado, para mim, né, que sou homem, é mais fácil falar, né, de determinadas coisas do que para uma mulher, do que para uma pessoa LGBTQIAPN+, enfim. É mais fácil, né? Eu sou um homem branco, cisgênero, heterossexual. Então, para mim, é mais fácil falar fazer alguns tipos de distinções, né? Que outras pessoas talvez não consigam fazer. Talvez uma mulher não consiga nem separar o artista da obra, mesmo que a obra não carregue os resquícios, as marcas do comportamento ruim do artista. E não sou eu que vou dizer que essa mulher está errada, de forma nenhuma. Obviamente que não. Tá? Então essa conclusão que eu vou chegar aqui é uma conclusão muito minha. Né? Todas essas reflexões que eu estou fazendo são reflexões muito pessoais, mas que servem para a gente jogar à luz a algumas questões, né? Como essa de como a gente vê a arte, de como a gente vê o artista. Mas enfim, para levar adiante mais algumas poucas reflexões que eu quero fazer antes de fechar, para mim também tem algumas questões que precisam ser levadas em conta. Além dessa questão de se a obra carrega ou não a marca do comportamento errado do artista, né, do comportamento ruim, daquilo que o artista fez de ruim, eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, esse comportamento errado do artista, ou essa coisa errada que o artista fez, foi um comportamento pontual ou é uma coisa permanente, constante e frequente na conduta da pessoa do artista, né? do cara? Eu estou falando no masculino, gente, porque isso geralmente acontece com artistas homens, tá? A gente também não vai aqui falar, não, mas existem mulheres. Tudo bem, pode existir mulheres, né? E, às vezes fazem algumas comparações meio esquisitas, né? Porque a mulher abandonou os filhos lá nas colunas que eu falei lá do primeiro vídeo, né? Acontece isso, não, porque a mulher abandonou o filho, né? Querer comparar uma mulher que abandonou o filho com um cara que estupra uma mulher é uma comparação meio ilógica, né? Mas enfim. Então, assim, então por isso que eu estou falando muito mais em comportamentos de homens, tá? Então, mais uma coisa que a gente tem que ver é isso. O cara errou, o cara fez uma coisa terrível, o cara cometeu um ato de violência, o cara cometeu um crime. Tá. Foi pontual? Foi uma vez? Aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu de novo? Nem antes e nem depois? Foi algo realmente pontual? Ou isso é um comportamento permanente do artista? Porque assim, gente, tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Não, tem diferença sim. E a gente tem que reconhecer que tem diferença. Uma coisa é alguém que nunca fez nada ruim e de repente é pego fazendo uma coisa ruim. Sei lá, porque bebeu demais, sei lá, porque estava doido, porque teve um surto, enfim, não importa. Ou porque tinha consciência do que estava fazendo e fez, né? Eu acho assim, é diferente uma pessoa que comete uma coisa terrível uma vez e outra pessoa que comete coisas terríveis com uma certa frequência. Isso também é um ponto que eu, pelo menos, levaria em consideração na hora de ver se eu continuo ou não
tendo contato com a obra desse artista. Uma terceira coisa, uma outra coisa. Vamos dizer que esse comportamento ruim seja um crime. Essa pessoa pagou pelo crime, essa pessoa foi julgada, foi condenada, cumpriu sua pena, ou seja, ela pagou a sua cota social por aquilo que ela fez? Que seja uma vez só, que sejam duas vezes, enfim. Mas, voltando, essas coisas não estão desligadas, né? Obviamente. E mais uma terceira coisa que também eu acho importante, né? Como é que essa pessoa se portou diante do erro que ela cometeu, diante da coisa errada que ela fez? Ela assumiu a coisa errada que ela fez, ela passou, ela aprendeu com a coisa errada que ela fez e ela passou a ter um comportamento diferente após isso. Então eu acho que essas coisas, e aí eu não estou falando só de artista não, viu gente? É que artista, como o debate aqui é sobre artista, mas eu acho que isso serve para qualquer pessoa. A pessoa cometeu um crime, beleza. Ela pagou por esse crime? Pagou. Ela reconheceu o crime? Qual é o comportamento dela depois do crime? Ela se reeducou, ela passou a ter um comportamento que demonstra o aprendizado dela em relação a isso. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente tem que pesar na hora de simplesmente dizer, não, eu não vou ver, ou eu vou ver a obra dessa pessoa, desse cara ou desse cara, né? Porque eu acho que isso é importante, porque a gente não pode, por um lado, usando a expressão conhecida nas redes, né? Passar pano para ninguém. E por outro lado, também a gente não pode entrar num punitivismo incoerente de achar que a pessoa que cometeu um crime uma vez, ela é uma criminosa incorrigível para o resto da vida, né? Porque não pode. Eu acho que as duas coisas estão erradas, esses dois extremos estão errados. Então, eu sempre levo em consideração esses fatores todos que eu coloquei aqui para vocês na hora de analisar se eu devo ou não, né? Se eu devo ou não continuar tendo contato com a obra de determinado autor. A gente tem que entender que as coisas mudam, que o mundo muda para pior ou para melhor, e que se o mundo muda para melhor, a gente tem que aproveitar essa coisa melhor das mudanças do mundo e aprender com elas, né? Então, vamos lá sobre, né, sei lá, a gente já fez vídeo aqui falando sobre a questão do racismo na obra do Monteiro Lobato. Eu não acho que tem que reescrever a obra do Monteiro Lobato, mas eu acho que a gente tem que aproveitar que hoje em dia, determinadas expressões, determinadas coisas que estão escritas num livro do Monteiro Lobato, que eram aceitáveis na época, não deveriam ser aceitáveis nem na época, mas eram aceitáveis na época e hoje não são mais, a gente tem que problematizar isso sim. Vamos ler a obra do Monteiro Lobato e problematizar, inclusive dizendo por que que não é mais aceitável, por que que nunca deveria ter sido aceitável, né? Por que que era aceitável na época e deixou de ser aceitável? Enfim, mesma coisa, né? Eu vou de novo aqui dizer de um texto que eu escrevi e que tinha uma determinada cena. E quando eu li o texto pela primeira vez para minha companheira, né? E eu li essa cena, ela me chamou a atenção, me deu um toque, falou, ó, essa cena aqui não é legal não. Como a peça era muito antiga, na época que eu escrevi a peça, eu não tinha visto nenhum problema naquela cena. Era uma cena que tinha um certo... Apesar de ser uma comédia e não ser uma violência explícita contra a personagem da mulher, mas era uma cena de violência contra a mulher. E na época que eu escrevi a peça, nada, X, passava batido. E ela me deu um toque, porque eu queria publicar, muitos anos depois eu quis publicar esse texto, né? E ela me deu um toque e falou, olha, isso aqui não tá legal, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu fui lendo e falando, ela tem razão, não tá legal.
E aí eu reescrevi essa parte da peça, tirando essa cena, né? Eu tirei a cena, dei uma costurada na peça para não ficar um buraco, né? Mas retirei essa cena antes de publicar o texto, né? O Guerra de Travesseiros. Então é isso, gente. Para resumir, eu quero dizer assim. Primeira coisa que a gente tem que ver, o comportamento terrível da pessoa, do artista. Está ou errado, enfim, criminoso, não criminoso, errado, não errado, muito terrível, pouco terrível, não importa. Esse comportamento está de alguma forma projetado na obra? Então, não é que a gente não deva ter contato com a obra por causa disso. Algumas a gente não vai conseguir ter contato mesmo, porque não vai trazer nada de bom, nem se for para problematizar, né? Mas outras a gente tem contato de uma maneira crítica, a gente lê de maneira crítica, a gente assiste de maneira crítica, a gente escuta de maneira crítica e vai fazendo o debate sobre essas questões. Não reflete? É mais fácil da gente conseguir ter contato com a obra do artista, estou falando eu, né? Ter contato com a obra do artista, mas também problematizando, enfim, sem deixar de problematizar as questões inerentes ao comportamento da pessoa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse comportamento, essa coisa ruim que o cara fez, que a pessoa fez, que a pessoa do artista fez, foi pontual, é frequente, é constante, uma vez, 2 vezes, 10 vezes durante a vida toda, 50 vezes durante a vida inteira, uma vez em 70 anos de vida, enfim. Isso também são questões que eu levo em consideração. Terceira, a pessoa do artista, ela pagou por isso, né? Ela, aí, principalmente se for crime, né? Pagou por esse crime, cumpriu sua pena, tá tudo certo do ponto de vista judicial, né? Tá tudo certo do ponto de vista judicial, beleza. E a quarta coisa é qual é o comportamento dessa pessoa após tudo isso. A pessoa mudou seu comportamento, a pessoa demonstra aprendizado com aquilo ou não. E aí, com essas questões, eu consigo fazer uma análise caso a caso se eu devo ter contato com a obra daquele artista ou não. E aí, gente, só para encerrar, eu quero reforçar o seguinte. Isto, de novo, sou eu, né? Não é uma verdade, não é uma fórmula que deve caber a todas as pessoas, né? Eu pontuei essas coisas para levantar questões, muito mais levantar questões, como cada uma de vocês e cada um de vocês lida do seu jeito com essas questões, para a gente tentar evitar coisas, primeiro, para a gente tentar evitar a santificação dos artistas, a mitificação dos artistas e da arte, para a gente tentar evitar uma passação de pano ou um punitivismo incoerente. Então essas questões servem para a gente levantar essas reflexões que eu acho que são importantes. Mas no final, gente, cada pessoa, cada uma de vocês e cada um de vocês vai ver até onde consegue ir nessa situação. Porque, como eu disse, para mim, talvez seja mais fácil, talvez não, com certeza é mais fácil de lidar com determinadas questões do que para uma mulher, do que para uma pessoa negra. Então eu falo do racismo na obra do Monteiro Lobato, porque o racismo na obra do Monteiro Lobato não me atinge. Então, para mim, seja mais fácil, né? Talvez para mim seja mais fácil pegar uma obra do Monteiro Lobato, ler e problematizar, sei lá, com um grupo de alunos, de jovens, de crianças, sobre as questões do racismo. Pedir que um professor negro, por exemplo, ou uma professora negra tenha esse mesmo desprendimento, talvez ela não consiga ter, talvez ele não consiga ter. E eu não posso dizer que ela ou ele estão errados por isso, porque aquilo bate diferente neles. Então, até aproveitando que eu tenho um desprendimento maior, eu tenho uma responsabilidade maior, porque se eu estou nesse lugar de privilégio, onde essas questões dessas violências não me atingem diretamente, cabe muito mais a mim do que talvez a um professor negro, do que talvez a uma professora mulher, problematizar essas questões,
pegar essas obras e fazer uma análise crítica com as outras pessoas dessas obras, porque eu não sou atingido por aquilo que existe de errado na obra e no artista, né? Mas de forma nenhuma eu posso querer que uma mulher, por exemplo, não, pô, assiste aí o filme do Polanski e problematiza e não sei o quê. Não, gente, né? Não. Eu não posso pedir, sequer pedir isso para uma mulher, né? Eu tenho que entender que para ela a coisa bate diferente. Então tudo isso que eu falei por mim, tá? Mas é só para tentar jogar um pouco de luz a esse debate, que como eu disse no vídeo passado e reforço agora, é um debate muito importante porque envolve inclusive a maneira como a gente enxerga a arte e o artista. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu concluo aqui esse assunto, mas sem concluir, porque é um assunto que não morre aqui. Talvez a gente volte a falar dele depois, quando surgir algum caso novo. A gente sempre volte a falar isso, né? Porque é um assunto que realmente é importante. Tá bom? Queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa disso. Vamos abrir o debate aí nos comentários. Coloquem nos comentários o que vocês pensam. Se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, para a gente tentar aí aumentar o nosso número de inscritas e inscritos, porque a gente está nessa batalha aí árdua, né, de manter esse espaço vivo na internet. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, não é mais Twitter, né? É o X, o X, o Cool. Veja lá o nosso canal no Spotify, a gente está com esse canal no Spotify. Tá? Procurem lá a Literação também no Spotify, com alguns materiais em podcast. E quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.